Boa tarde, professor, professor Hugo. Como ficou para mim estar falando sobre, nessa terceira etapa, né, dos seminários, o texto, né, sobre mapas conceituais e leitura e produção acadêmica. Hoje são 8/5/2015. Eu fiz a leitura do texto, né. Esse texto é um texto que foi apresentado na Conferência de Mapas Conceituais do Brasil em 2014, então é um texto bem recente. Rita de Cássia, né, é uma das autoras, e Rosane, como nós podemos observar aqui. Eu fiz um resumo, né, de alguns pontos do texto, e esse resumo eu coloquei aqui no Word. Achei mais interessante colocar alguns pontos que são pontos que eu considerei relevantes, importantes, né? Então eu vou estar comentando por este arquivo aqui do Word, onde nós trouxemos um resumo, alguns pontos aqui que são importantes. Bom, o texto, né, como já falei, mapas conceituais e leitura e produção acadêmica, né? Esse texto ele vem apresentar alguns aspectos conceituais, teóricos e históricos, né, sobre mapas conceituais. Então ele faz essa abordagem, bem como aplicar conceitos das áreas de análise de discurso, de linguística textual, para investigar o uso de elementos coesivos e verbos discente, que são verbos que introduzem a pessoa, né, o personagem, o autor, e mais adiante a gente vai falando um pouquinho mais desses verbos. Então ele propõe o seu uso como estratégia de planejamento da atividade de leitura de capítulos de livros. Então, assim, eu achei bem interessante a aplicação de mapas conceituais nessa área. Estratégia metacognitiva de controle e leitura, como os destaca enquanto relevantes recursos tanto para o ensino de elementos coesivos, quanto para que o estudante adquira postura enunciativa diante do discurso do outro, por meio do uso de verbos discente. Também colabora para a compreensão do uso do mapa conceitual como gênero do discurso. E sugere uma regra geral de uso de mapas conceituais em situações de leitura, buscando contribuir para a sua consolidação no ensino da leitura e produção acadêmica. Então, aqui é um resumo, né, do que vem tratando esse artigo. E na introdução, ele vem falando um pouquinho dos avanços tecnológicos e digitais, né, e o acesso à informação. Ele fala um pouquinho desses avanços tecnológicos, e que compreender, né, um texto não é um trabalho tão fácil, né, é um trabalho que exige um certo esforço, né, uma certa habilidade. E fala que os mapas conceituais, né, o uso dos mapas conceituais né, pode ser um procedimento que vem facilitar, né, essa interpretação de livros, né, e de leituras acadêmicas. Então, o uso do MC como procedimento facilitadores de leitura de capítulos de texto, capítulos de livros, de estudos para apresentações orais, como textos prévios de pesquisa e produção escrita. Então, isso é o que vem tratando a introdução desse artigo. Depois, logo em seguida, nós temos um outro tópico, né, onde ele vem falar da origem, né, dos mapas conceituais, e que eles surgiram, né, segundo segundo Novak, surgiram em 1972, após 12 anos de estudo realizados por Novak e sua equipe, quando acompanharam as crianças, o desenvolvimento cognitivo na área de ciência, de crianças de 6 a 8 anos. Então eles vinham acompanhando essas crianças, né, e
existia uma dificuldade, que era a comparação entre os conhecimentos anteriores e posteriores às aulas. E eles procuraram várias técnicas, né? Vários métodos. Ele veio procurar vários métodos, né? E onde eles conseguiram, eles criaram, né, o mapa conceitual. E a partir da criação do mapa conceitual, tem uma evolução, né? Ele não surgiu da forma que é hoje, eles passaram a ser mapeados em apenas uma folha de papel. Então esse mapeamento que eles faziam nessa pesquisa ficou bem mais fácil utilizando os mapas conceituais. Então os mapas conceituais surgiram a partir realmente de uma necessidade, né, de pesquisa, né, nessa pesquisa mais em específico. Depois um outro tópico vem falando da evolução dos mapas conceituais e outras representações visuais. Inicialmente os conceitos eram dispostos numa estrutura hierárquica, sem palavras de ligação. Então isso fazia com que algumas pessoas não entendessem bem as relações de um conceito com o outro, né? Essa ausência dessa ligação. E por isso adotaram palavras de ligação, né, com esses verbos selecionados, com advérbios, preposições ou conjunções, criando assim conceito mais ligação, né, que é o que nós vemos aqui, ó, conceito mais ligação mais conceito, com o intuito de explicitar a relação entre os conceitos. Os mapas conceituais, os mapas que são confundidos com os mapas conceituais. Na verdade, existe algumas confusões, né, em relação a outros mapas que não são mapas conceituais, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Que nós temos aqui, né, o tipo aranha, que é esse tipo aranha com a ideia principal no centro e os subtemas irradiando para as extremidades. Então a gente tem aqui, né, a ideia principal e os subtemas. Nós temos aqui também tipo problema, né, tipo problema barra solução, indicando os estágios para a resolução de problemas. Então aqui tem problema, tem os estágios para a solução de determinado problema. E temos o tipo espinha de peixe. Esse tipo espinha de peixe, ele analisando as causas, ele vem analisando as causas para se chegar a um resultado. E o mapa mental, né? O mapa mental parte de uma ideia central, e a partir dessa ideia central ele vem colocando a ideia central fica no centro e vem inserindo aqui os conceitos. Então são alguns tipos de mapas, né, que são confundidos com mapas conceituais, mas não são mapas conceituais. O mapa conceitual procura responder a uma questão, né, e aqui nós temos um exemplo, ó, de um mapa conceitual. Então aqui nós temos, ó, quais são os gêneros textuais. Né, gêneros textuais podem ser jornalístico, temos notícia, entrevista, reportagem, sinopse, resenha, entre outros. Podem ser, né, interpessoal, temos relato pessoal, e-mail, bilhete, carta. Podem ser, né, divulgação científica, focam, pesquisa científica. Então realmente ele procura responder a essa pergunta, que quais são os gêneros textuais, através dos conceitos e das ligações, né, que existem entre cada um dos conceitos. Além de relacionar conceitos de uma mesma ramificação, chamados de diferenciação progressiva, é importante estabelecer relacionamentos cruzados, chamados de reconciliação integrativa. Esse conceito de integração
dos conceitos promove aprendizagem significativa, ao contrário da memorística. Então, isso é interessante que esses conceitos, a forma que são exibidos, que são analisados, gera uma interação. E essa interação gera realmente um aprendizado significativo, ao contrário de só memorizar, né? Então ele gera um aprendizado mais eficiente. Então realmente a aplicação dos mapas conceituais no processo de conhecimento, de aprendizagem, né? Um outro também tópico que foi abordado no artigo, MC como textos prévios, planejar leituras e apresentações orais. Ele traz, no resumo que eu fiz, está da seguinte forma: recorre-se ao uso dos mapas conceituais para a leitura de textos longos, enquanto textos prévios cuja finalidade é contribuir para planejar a atividade de convivência sociocultural, ou seja, ao ler o texto, tomados como forma de cognição social, eles permitem ao homem organizar cognitivamente o mundo, já que as pessoas leem para a ação. Então isso foi tratado aqui nesse tópico. Como mapear a leitura de capítulos de livros. Então ele vem apresentando aqui, né, algumas dicas, né, de como fazer esse mapeamento. Ao ler um capítulo de livro, é preciso observar primeiro o título e os subtítulos, colocando respectivamente as palavras-chave referentes ao título em um retângulo. Então ele fala de estar analisando, né, fazendo essa leitura geral e analisando os pontos mais importantes, né, para poder partir desse ponto central para que seja feito um mapa conceitual. E algumas orientações aqui, que ele traz, né, que os autores trazem essas orientações. Entender o texto, né, fazer uma leitura, o texto por completo, seus títulos, subtítulos. Não se repetem conceitos e proposições, não devem se repetir esses conceitos e proposições. Não devem ser incluídos exemplos. Não se usa a primeira pessoa do plural, né, ramificados, evitando-se delineadamente as ligações. E outros aqui, priorizam-se os conceitos, os fatos históricos, a lei. Então são 10 orientações que tem aqui, dentre essas que eu citei, de como fazer um mapa conceitual de um texto, né, de capítulos de livros, de texto. O próximo tópico é ensino de recursos coesivos em mapas conceituais. Então, como ensinar a parte de coesão, né, de recursos coesivos em mapas conceituais. E eles trazem, os autores trazem um exemplo aqui, Qual a mensagem de Lina Morgano nesse artigo? Aqui tem um artigo, o papel do professor em contexto de ensino online, problemas e virtualidades. Então ele vem, através de mapas conceituais, ele vem aqui mapeando a ideia, né, do texto, né, e respondendo a essa pergunta, né, já que, como nós vimos, o objetivo do mapa conceitual é responder a uma pergunta. Então realmente eles são bem úteis nesse tipo também de aplicação, para ensinar esses recursos de coesão, né, que muitas vezes são difíceis de serem entendidos. Os professores de português podem utilizar desse recurso para ensinar esse conteúdo. O uso de verbos dicente na construção dos MC. É um procedimento linguístico que quer dar a conhecer o discurso. Os verbos dicentes não só introduzem o discurso de outrem, como também indicam como esse relato deve ser lido.
Então são usados esses verbos, discente, para realmente mostrar a ideia, né, do autor, o relato do autor, de uma forma organizada e realmente transmitir a mensagem. Bom, conclusão. Ao aplicar os mapas conceituais em leituras de textos acadêmicos, percebe-se a necessidade de adaptações de produção dessa atividade. Ou seja, o propósito do leitor e o tipo de texto-fonte. Então, a voz do criador do mapa conceitual estará implícita nas escolhas de conceitos, fatos históricos, leis e princípios e na construção de proposições. E por fim, entende-se ser relevante este estudo, delineado na medida em que não apenas colabora para a compreensão do uso do mapa conceitual como gênero do discurso, como também contribui para a sua consolidação no ensino de leitura e produção acadêmica. Então, essa é a conclusão, né, que os autores trazem. E, assim, eu achei interessante porque é um uso de mapa conceitual numa disciplina, né, que não é assim, que a gente não imagina que poderia ser útil, mas realmente ele é útil não só para mapeamento de coisas, conteúdos lógicos, mas também de conteúdos de línguas, né, como foi apresentado nesse texto. Então, assim, nós concluímos a apresentação e boa tarde a todos. E assim nós concluímos a nossa apresentação sobre esse texto, Mapas Conceituais e Leitura de Produção Acadêmica. Boa tarde a todos e até mais.